Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre a aula 7, né? Na aula 7 vamos falar sobre IRA, insuficiência respiratória aguda. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Certo, então o que seria a insuficiência respiratória aguda? Então, nós temos no nosso sistema uma incapacidade do sistema respiratório em manter a ventilação e a oxigenação do tecido, tá? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, a ventilação ela pode ser avaliada pela ventilação minuto ou nível de CO2. A oxigenação ela é avaliada pela PF, né? Então a gente vai ver se a oxigenação está alta, está baixa. E a insuficiência respiratória é classificada pela incapacidade de manter a ventilação e a oxigenação. E nós temos três tipos, então é muito importante vocês se atentarem a esses três tipos, certo? Então, nós temos o tipo 1, que é hipoxêmica, nós temos o tipo 2, hipercapnia, e a mista, que são as duas juntas. Então, vamos lá. Qual seria a tipo 1? A tipo 1, que é hipoxêmica, nós temos um problema na troca. Então, quando você pensar em hipoxemia, né, no caso, IRA do tipo 1, a gente está pensando na troca gasosa que está alterada, certo? Então, onde que nós vamos ter? Uma disfunção do parênquima pulmonar, ou uma disfunção cardíaca esquerda, ou uma disfunção da vasculatura pulmonar. Como que a gente vê a gasometria, né, no caso desse tipo de paciente, que tem esse tipo de IRA? Nós percebemos uma alcalose respiratória. Por quê? Porque o pH está acima de 7,45 e, a PF dele está abaixo de 300, né? Com uma PaO2 abaixo de 60 também. Então, você pode perceber que existe um problema na troca gasosa, ok? Causando uma alcalose respiratória. Agora, como que você vê a IRA do tipo 2? A IRA do tipo 2 é hipercapnia. Onde é que está focado o problema na hipercapnia? Então, em todos eu tenho uma redução da ventilação alveolar. Só que ela causa uma hipoventilação alveolar. Já a hipercapnia, né, que quer dizer ela causa uma acidose respiratória. Como que ela causa essa acidose respiratória? Porque o pH dela, né, o pH fica abaixo de 7,75, a PaCO2 dela é acima de 45 e uma PaO2 também acima de 60. E como que ela, quais são o que ocorre geralmente? Uma disfunção neuromusculoesquelética, né, nessa do tipo 2. Então, você já começa a associar um paciente com neurológico, né, que teve um acidente, um paciente que sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Você já pensa logo em tipo 2, né? Então, ela tem uma disfunção das vias aéreas, né? Asma, DPOC agudizada, ela pode ter uma aspiração de conteúdo gástrico, né? Porque está obstruindo as vias aéreas, uma disfunção do drive neural, né? Ou por drogas anestésicas, ou por um AVC, e doenças na caixa torácica. Então, uma cifoescoliose grave, por exemplo, aí você altera a estrutura e apresenta essa certa dificuldade, né? Então, numa gasometria, você percebe um pH baixo, uma PaCO2 alta e uma PaO2 também acima de 60. E qual seria a mista, né? Então, a mista, nós temos o distúrbio combinado, tanto hipoxêmica quanto hipercapnia, né? Então, nós apresentamos, no caso, o paciente apresenta um pH baixo e uma PaO2 baixa também, né? E uma PaCO2 alta. Então, aqui ele está característico, aqui, ó, no caso, um pH menor que 7,35, uma PaCO2 alta
e um bicarbonato baixo. Então, aqui está mostrando para a gente, ó, uma acidose metabólica. É muito interessante isso, né? E é muito comum também. Então, ó, nós temos aqui, por exemplo, paciente de 60 anos, um pH de 7,30, uma PaO2 de 50, uma PaCO2 de 89, bem alta, e um bicarbonato baixo. E aí, quais são os sinais clínicos que vocês teriam que ficar atentos para os tipos de insuficiência respiratória, né? Então, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Sistema nervoso central, aí você vê um paciente com agitação, com cefaleia, com convulsão, com tremores. A respiração apneica, né? Uma alteração da amplitude no ritmo. Então, ele pode ter vários tipos, uns ritmos alterados da respiração, o padrão, tanto no padrão quanto na frequência. Você percebe essa diferença. Na inspeção, né, quando você olha o paciente, você vê, percebe que ele está com sudorese ou cianótico, ou uso da musculatura acessória. Na ausculta vesicular, né, você pode perceber roncos, ouvir, né, roncos, sibilos, estertores, ou ausência do murmúrio vesicular. E na hemodinâmica, né, taquicardia ou bradicardia, hipotensão, hipertensão ou parada cardíaca. Ok?